Sabe que esse é um assunto interessante para mim especificamente, que eu moro numa cidade aqui nos Estados Unidos que se chama Weston. É a mesma cidade que mora o Rodrigo Constantino. E o Weston tem o apelido de Westonzuela, porque é uma cidade aqui perto de Miami, um subúrbio aqui de classe alta aqui perto de Miami, e tem o apelido de Westonzuela porque tem 30% da população da cidade especificamente são compostos de venezuelanos. Então, as informações que eu recebo sobre o que acontece na Venezuela, elas não vêm de narrativas que eu ouvi. Eu não vi na Globo o que passa na Venezuela. Eu convivo diariamente em, em inúmeros lugares com famílias que fugiram da Venezuela ao longo de vários anos, tá? Desde o início do governo do Chávez até agora ao Maduro. Agora mesmo, nesse sábado, eu estava conversando com uma menina numa festa que eu estava, inclusive o pessoal da campanha do Ron DeSantis, né, o governador aqui da Flórida e tal. Eu estava numa festa de apoiadores deles, âncoras de televisão, etc. As pessoas acompanham aí na, na televisão. Eu estava lá na festa com eles e tinha uma menina venezuelana. E tinha um rapaz venezuelano, duas pessoas diferentes da Venezuela. E os dois contando como foi que saíram. A menina saiu porque ela fez parte dos protestos estudantis de 2004, se eu não me engano, e a mãe dela, desesperada com medo dela, mandou ela embora. No final, o pai dela foi embora, teve que ir embora para a Colômbia porque não tinha remédio para fazer o tratamento da doença que ele estava, e a mãe também fugiu com medo. O outro rapaz que estava lá também saiu porque perdeu todo o dinheiro que tinha. Então essas coisas não são narrativas, né? Quando nós é, vemos o presidente do Brasil tratar um país como a Venezuela como narrativa, tem algumas conotações. Primeiro, óbvio, a conotação ideológica e tal, mas eu tenho que dizer, uma violação técnica da Constituição Federal. Então, eu diria que a forma como o Brasil lida hoje com a Venezuela e a forma como o Maduro foi recebido no Brasil viola o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, que diz, nos seus incisos, o artigo 4 é o que trata é o que rege as relações internacionais do Brasil. Então, o presidente pode conduzir as relações internacionais, mas elas têm que estar regidas teriam que estar regidas pelo texto constitucional, e é o artigo 4º que trata disso. Curiosamente, por algum motivo da nossa Constituição, ele vem antes do artigo que trata dos nossos direitos, tem um artigo que trata de como nós devemos lidar com os demais países. E tem dois pontos especificamente que são violados na forma como o Lula trata essas nações. A primeira é a questão do inciso 2, que fala da prevalência dos direitos humanos. E, além disso, o inciso 3, que fala do princípio da autodeterminação dos povos. Então, toda a relação internacional que o Brasil tiver é regida por um conjunto de itens, e o inciso 2 e o 3 falam disso, da prevalência dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos. Aí, as perguntas que nós devemos fazer são: a Venezuela de Maduro respeita estes princípios, o princípio dos direitos humanos e o princípio da autodeterminação dos povos? Ou o Maduro é malvadão, como o Lula chegou a falar num outro vídeo? Me falaram aqui que o Maduro é malvadão, me falaram aqui, olha o cara legal, ele vai lá, cumprimenta, a Janja, sorriso. Aliás, a Janja, mais uma vez, muito cafona nas roupas, né? Mas nós temos que pensar que esse negócio de direitos humanos, que as pessoas ficam repetindo, tal, o que é direito humano, o que é direito humano, o que é direito humano? Em 1948, as Nações Unidas fizeram a tal da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente diz lá que tem alguns direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade, à segurança pessoal, à igualdade perante a lei, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de religião, liberdade de opinião, liberdade de expressão, acesso à educação, a trabalho, à saúde, várias outras coisas. Peraí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil.
Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. E as perguntas que nós temos que fazer sobre a Venezuela é se o regime dessa pessoa que foi recebida de forma pomposa com honras de chefe de Estado no Brasil atendem a esses princípios de direitos humanos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você pensa assim, por exemplo, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Você tem a parte da repressão política, você tem centenas de detenções arbitrárias na Venezuela, várias com alegações de tortura. Você tem o caso do Leopoldo Lopes e do Antônio Ledesma, foram presos, os opositores que foram presos. Você tem, óbvio, muito importante para a gente, você tem a questão da liberdade de expressão, né? Você tem quase uma centena de rádios, de estações de rádio e televisão fechadas desde 2002. Você tem uma ONG que se chama Espaço Público, né? Fala de centenas e centenas, mais de 500 casos de violação à liberdade de expressão, censura, agressão a jornalista. E o que é interessante é que as pessoas ficam assim, ó, o Lula mesmo falou, né? As pessoas falavam assim, o Brasil vai virar uma Venezuela. A Venezuela, nesse quesito da liberdade de expressão, estava muito parecida com o Brasil. Em 2017, eles apoiaram uma lei que se chama Lei contra o Ódio por uma Convivência Pacífica e Tolerante. Reparem como os jargões da esquerda são todos iguais, né? Lei contra o Ódio por uma Convivência Pacífica e Tolerante, é o nome da lei. E essa lei, o que ela faz? Ela criminaliza mensagens de ódio nas redes sociais, e as definições são muito amplas. Determina que quem colocar mensagem de ódio nas redes sociais pode passar até 20 anos na prisão. Ela obriga as empresas de mídia, e inclui mídia social, a promover e disseminar mensagens de paz, tolerância, igualdade e respeito. Basicamente uma obrigação de propriedade, de promoção estatal. Né? Ela dá ao governo o poder de bloquear sites, poder remover conteúdo. Assim, e eles fizeram isso no caso de protestos, bloquearam o Facebook, etc., e outras redes sociais. Ela estabeleceu um crime novo de promoção do fascismo, crime de promoção do fascismo, para as pessoas que se opusessem ao regime do Maduro. Então, assim, qualquer semelhança com o projeto 2630, o projeto de lei 2630, que corre na Câmara dos Deputados em regime de urgência e já foi aprovado no Senado, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Eu posso falar aqui o dia inteiro da crise econômica humanitária, quase 6 milhões de pessoas refugiadas. Né? O que são essas pessoas refugiadas? São pessoas fugindo de uma narrativa. As pessoas vão falar, vem aí uma narrativa, saiam correndo, larguem tudo que você tem e saiam correndo. Comam seus cachorros no meio do caminho, gato, etc., seus pets para sobrevivência. E saiam correndo em direção ao Brasil, em direção a tantos outros lugares, a Colômbia, porque tudo por narrativa. São pessoas, talvez estivessem, como diz um general ali, como numa espécie de um transe. Né? Você tem outras semelhanças que você tem na Venezuela, estamos falando de autodeterminação dos povos, né? Eu acho que a gente pode falar de fraude na eleição da Venezuela ainda. Pode ou não pode? Sei. Eu sei que fraude na eleição do Brasil não pode falar. Fraude na eleição dos Estados Unidos, o YouTube derruba. Mas acho que fraude na eleição da Venezuela pode falar. Porque são centenas e centenas de denúncias de irregularidades nas eleições de Venezuela. Então, assim, violência, brutalidade, etc, etc. Agora, vocês devem lembrar, eu até busquei aqui a notícia. Não preciso nem abrir a notícia, né? Mas eu busquei aqui a notícia porque eu me lembro que eu estava sob
o jugo dessa notícia de que era proibido alertar a população, por determinação do TSE, era proibido alertar a população das ligações entre Lula e Maduro. E nós vamos falar, acho que, eu não sei se ainda está na nossa pauta, mas a gente falar de Ortega hoje ainda, que é outro amigo do Lula que daqui a pouco está de rosto colado com o Lula também, e que nós não podíamos falar. Então, veja, eu estou construindo isso para deixar claro que não é uma questão de... o Lula fala, né? Você vê a quantidade de sanções que existem contra o país só porque não gostam da Venezuela. Como é que alguém não pode não gostar da Venezuela? Te ama a Venezuela. Te ama todos os países. Que a gente não gosta do Maduro. E não é questão do que, é porque eu gosto, porque o bigode dele é mais maneiro que o meu, ou menos maneiro que o meu. É porque a gente tem um diabo de uma Constituição que eu insisto sempre em falar para as pessoas, porque o Brasil é um país com uma Constituição, apesar do que o Supremo Tribunal Federal acha, o Brasil é um país com uma Constituição que rege, inclusive, as relações exteriores. E quando você tem as relações exteriores determinadas em direitos humanos e autodeterminação dos povos, você não pode receber um ditador que viola todos os direitos humanos da sua população e impede o seu povo que autodetermine o seu destino através de democracia, de eleições, etc, etc. Não é uma questão de opinião política. Isso deveria independer se está Bolsonaro ou se está Lula no poder. É inconstitucional. A forma como Lula recebe Maduro é inconstitucional. Aí se constitui crime de responsabilidade ou não, se é objeto de impeachment, é uma outra discussão, mas eu posso dizer que é inconstitucional. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, a gente não vai parar. Obrigado.